A Web TV Beato Donizete passa a apresentar a Palavra do Pastor. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, saudação de paz e bênçãos a todos vocês que agora se unem para a escuta desta Palavra de Deus, a reflexão do Evangelho deste 16º domingo do tempo comum. Hoje também a Igreja celebra o 3º Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa. Portanto, nos aproximamos, nos unimos a todos os avós. Queremos rezar por vocês e agradecer tanto amor, tanta sabedoria transmitida a nós. E também a pessoa idosa, que sejam cuidados, que sejam amados, respeitados no entardecer de suas vidas, porque, sobretudo, fizeram tantas coisas por nós e merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa gratidão. Então, vamos juntos acompanhar a leitura deste Evangelho, a proclamação desse Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos estavam dormindo, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir agora 3 parábolas do reino. A primeira parábola do trigo e do joio, depois da semente de mostarda e também do fermento colocado na massa. Todas essas parábolas têm um único sentido: nos explicar a paciência de Deus
nos explicar a ternura de Deus que acompanha a história, que acompanha os sentimentos humanos. E veja que na primeira parábola do joio e do trigo, nós temos uma realidade onde o inimigo semeia à noite, no silêncio, no oculto, o joio no meio do trigo. E parecem muito, os dois se parecem, porém o joio é o mal, não é uma planta boa, é a astúcia do inimigo. E então vão ao dono da colheita, da plantação e dizem: quem semeou o joio? E depois então a intuição de que algum inimigo que semeou o joio. Também, irmãos, o mal e o bem convivem conosco, As pessoas boas e pessoas más convivem no dia a dia da vida. E nós temos que ter a sabedoria, nós temos que ter a prudência e a hora certa para ir arrancando o joio e que fique o trigo bom, que fique no nosso coração aquilo que é de Deus, aquilo que Deus plantou. E por que eu dizia da paciência de Deus? Porque Deus fala: espera crescer, Você não corre o risco de ir arrancar o joio, também perder o trigo. Nós também temos que ter este dom da paciência, porque com o tempo se revelam as coisas boas e as coisas ruins. Não podemos fazer as coisas no impulso do coração, porque senão corremos risco de perder pessoas boas, coisas boas, sentimentos bons no impulso, no momento, e aí então não é essa a pedagogia de Deus, não é essa a forma que Deus nos ensina. Também como é o fermento na massa. Uma pequena porção em 3 porções de farinha, diz o Evangelho, que vai então fazer acontecer aquela massa. Ela vai sumindo ali e vai fortalecendo e vai ganhando então a forma e depois será o pão que a gente alimenta. Também a semente de mostarda, que é uma pequenina semente, que depois de plantada, ela é uma árvore grande que acolhe os pássaros e assim é também aquele que acolhe a palavra de Deus, aquele que experimenta do reino de Deus. Vamos rezar nesse domingo para que o Senhor nos ajude a perceber, a discernir a sua presença, a presença do reino em nós e arrancar aquilo que o inimigo tem plantado no nosso coração, a astúcia do inimigo, por vezes, querendo até estragar a bonita obra de Deus que Ele quer realizar em nossa vida. Com prudência, sabedoria, vamos pedir que o Senhor nos faça ver o que é joio e arrancar fora e lançar no fogo e recolher o trigo bom de Deus, que é a sua palavra, que é o seu reino no meio de nós. Parabéns aos avós e uma bênção especial às pessoas idosas neste 3º Dia Mundial da Pessoa Idosa e dos Avós. Um beijo aos nossos avós, que são tão importantes na nossa vida de fé, na vida de comunidade, e as pessoas idosas também, pela sabedoria com que nos fazem chegar até aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A Web TV Beato Donizete apresentou A Palavra do Pastor.